Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis. A gente teve o segundo dia do US Open e temos muitos jogos aqui para comentar. A vitória do brasileiro, que eu já fiz em um vídeo ontem, né? O Meligeni Alves na segunda rodada. Ou alguns jogadores assim que a gente esperava mais longe no torneio caíram ontem também. E a gente teve, obviamente, vários favoritos avançando. Foi um dia de menos surpresas no final das contas, mas de qualquer maneira, tem muita coisa a ser falada. Alguns jogadores de primeiro escalão, podemos assim dizer, passaram um susto ontem. Então, vamos aqui falar sobre os jogos do segundo dia do US Open, encerrando na primeira rodada, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. E vamos lá, o primeiro jogo, inclusive, é Duck Ruff e Felipe Meligeni Alves, o brasileiro, avançando a segunda rodada do US Open com uma bela vitória, 6-4, 7-6, 6-3. É uma atuação que me impressionou bastante. Personalidade, não sentiu a pressão de estar em um Grand Slam pela primeira vez e vencer um tenista mais experiente, né? Pode não ser mais talentoso, longe disso, né? O Duckworth é um jogador que tem suas limitações, mas de qualquer maneira é uma vitória muito importante que pode ser aí, servir de escada para subir cada vez mais na carreira. A gente também teve Arthur Fils e Talon Griekspoor, um joguinho longo, quase 4 horas de jogo, e deu Arthur Fils, né, o tenista francês de menos de 20 anos, derrotou o Talon Griekspoor por 3-2, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4, 7-5. Jogaço de tênis e o francês avança a próxima rodada. Matteo Berrettini me surpreendeu atropelando o Hugo Humbert, é um cabeça de chave, tudo bem, lá no limite, né, na borda do envelope, né, 29, cabeça de chave 29, mas que vitória, hein, 6-4, 6-2, 6-2, Berrettini não vive um ano fácil, muitas lesões, muitas oscilações, mas essa atuação, pelo menos, assim, mostra que ainda tem aquele tênis que levou ele à final de Wimbledon dentro dele, né? A gente também teve Nicolas Jarry vencendo o Luca Van Assche, né? 6-3, 3-6, 6-2, 7-6. Boa atuação do tenista chileno, teve uma oscilação no segundo set, mas vence esse talentoso tenista francês, que é um jogador assim enjoado de ser enfrentado, mesmo num palco como o Grand Slam, mesmo não tendo experiência nesse tipo de tão grande, né, nesse tipo de torneio. É um jogador que vem com aquele negócio de franco atirador, né, vai para cima e tem bastante recursos no fundo de quadra. Mas o Jarry sacou bem e conseguiu uma bela vitória. A gente também teve o Arnaldi vencendo o Kubler, acabou sendo uma desistência, né, 6-3, 1-0, né, o Kubler acabou desistindo por lesão. Arnaldi, que é um jovem tenista italiano bem talentoso também. Vamos ver o quão longe o italiano consegue chegar nessa temporada, né? A gente também teve Christopher O'Connell e Max Purcell, esse que chegou longe lá no Masters 1000, acho que foi de Cincinnati, né, que ele chega também às quartas de final, né, enfrentando o Alcaraz, né? Ele acabou caindo para o Christopher O'Connell, que vai enfrentar o Daniil Medvedev, né? E assim, jogo que deve incomodar um pouco mais o russo, saque e voleio, muito bem executado, inteligência no fundo de quadra. Christopher O'Connell é um tenista bem sólido, é um cara que se tivesse regularidade estaria bem mais acima no ranking, joga um tênis bem bonito de ser assistido, o backhand com uma das mãos, bom saque e voleio, né? E tem uma mão de voleador impressionante, né? 6-4, 6-3, 3-6, 7-5, vitória do O'Connell. O Diego Schwartzman, acho que os tempos áureos dele brigando na parte de cima do ranking sumiram, né? Acho que esses dias não vão voltar, infelizmente, para o LPEC, porque, ó, atropelado pelo Arthur Hinderknecht, 6-3, 6-4, 6-2, vitória tranquila do tenista francês. Quem fez uma boa estreia também foi Alexander Zverev, né? Triplo 6-4 para cima do Alexander Vukic, que vinha jogando bem, o tenista australiano. Ele estava conseguindo algumas vitórias bem impressionantes nesses últimos jogos, então o Zverev aí consegue uma atuação muito boa e vem jogando cada vez melhor, né? Óbvio que ainda é um tenista irregular, imprevisível, mas vem se solidificando cada vez mais ali na briga pelo top 8, né? E a gente também teve Daniil Medvedev estreando ontem, assim, uma estreia 1h14, 6-1, 6-1, 6-0, né? Nem suou a camisa direito o Medvedev, mal teve que correr. O jogo foi tão fácil que ele precisava só passar a bola para outro lado umas 2 vezes que o Balasso fazia o resto, né? Mas, de qualquer maneira, ele jogou bem, né? Teve bolas bem impressionantes, ataques bonitos, parece ter encontrado um bom ritmo nessa quadra e com essas bolas que o US Open está usando, né? A gente teve Karen Khachanov contra o Michael Moll. O Khachanov não jogava desde o jogo contra o Djokovic nas quartas de final de Roland Garros, sem ritmo nenhum, foi eliminado pelo tenista americano, né? Eu esperava que o Khachanov pudesse ganhar ritmo com o passar da partida, mas nitidamente estava completamente fora de sintonia. Esperar para ver se o russo consegue se recuperar.
nos próximos torneios. É uma pena, né? O Khachanov fez falta em Wimbledon, fez falta nesses torneios preparatórios, estava tendo um ano espetacular, estava facilmente sendo um dos melhores tenistas da temporada. É muito regular, não tem medo de nenhum adversário, tem um baita de um forehand. É uma pena aí que o Khachanov tenha tido esses problemas físicos. A gente teve o tenista americano Mickelson eliminando o Albert Ramos Vinolas, triplo, não, assim, 6-4, 6-3, 6-4. Eu quase falei triplo 6-4, mas segundo set foi um 6-3, partida em menos de 2 horas. Decepcionante a atuação do Ramos Vinolas, né? A gente também teve o Daniel Altmaier vencendo o Lestienne, né, por 3-1, 6-7, 6-3, 6-1, 6-2. Primeiro set o francês vence, mas dali para frente o alemão cresce o nível e não dá chances ao tenista francês. A gente também teve o Alexander Shevchenko enfrentando o Cameron Norrie e o britânico atropelou. Esperava um jogo mais complicado, até pelo que o Shevchenko já jogou em alguns momentos do ano, mas 6-3, 6-2, 6-2 para o Cameron Norrie, que está precisando mostrar mais resultados, né? Não está fazendo uma grande segunda metade de temporada. Começou bem o ano, mas a segunda metade de temporada é bem assim decepcionante, né? Perdão. A gente também teve talvez o jogo em que o Dimitrov, olha, teve que salvar match point, ele passou muitos riscos de ser eliminado logo na primeira rodada, o tenista búlgaro, né? E assim, perdeu o primeiro set 7-6 com 11-9 no tie-break pro Molchan, aí no segundo set 7-6 pro Molchan com 7-5 no tie-break, aí no terceiro o Dimitrov acordou, fez um 6-1, aí no quarto set teve que salvar match point, o Molchan chegou a sacar para a partida, teve um 5-2 no quarto set, mas o Dimitrov virou para 7-5 e no último set, hiper tie-break, o Dimitrov vence 11-9, jogo duro, 4 horas e 37, o lado ruim, cansou, né? 4 horas e 37 de jogo, passou um desgaste físico e mental grande, o lado bom já deve estar no ritmo de jogo, assim, bom para tentar passar das próximas rodadas. Vamos ver, né? Mas o Dimitrov, essa é a partida clássica do Dimitrov. Tem horas que ele tá jogando um tênis absurdo e tem horas que ele tá fazendo esses shows desnecessários no sentido de se complicar sozinho, perder muitas oportunidades, deixar a partida mais complicada do que ela deveria. Mas vitória aí por 3-2 de virada, né? O Risu, né? Acho que é assim que se pronuncia, tenista taiwanês, derrotou o Tkazi Kokkinakis. Não esperava isso, veio do qualificatório, mas o Kokkinakis também é um tenista que não pode colocar expectativa nenhuma, né? Sério, ele é até talentoso, tem suas qualidades, mas é um tenista que assim também tem um mental de gelatina, né? 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 para o tenista taiwanês, né? A gente também teve Andy Murray contra o Moutet, tenista francês, e boa vitória do Murray, né? Teve um segundo set um pouco irregular, mas no contexto geral, vence 6-2, 7-5, 6-3, um jogo duro, né? Teve momentos ali que quase 3 horas de jogo, né, que o Moutet ameaçou muito no saque dele, mas no contexto geral, ótima estreia para o Murray no US Open. A gente também teve Sebastian Baez e Borna Coric, e o Coric caindo na estreia. Não muda muito pro ano passado, onde ele também caiu na estreia, perdão, mas, né, 7-5, 7-5, 6-1, né? Eu não esperava que o Baez ia vencer dessa maneira do Coric, né? Aquele título em Cincinnati no passado foi só um vislumbre do tenista croata, né? Porque, de resto, ele vem caindo bastante e não faz um grande ano o Coric. Então, assim, avança o Baez e enfrenta, inclusive, o Felipe Meligeni Alves, né? A gente também teve Andrei Rublev contra o Casaux, né, que é assim que é o tenista francês que ele enfrentou, que é lucky loser, né, entrou na chave porque o Emil Ruusuvuori acabou abandonando e teve suas dificuldades o Rublev, principalmente no segundo set, com 1h12 de duração, mas no contexto geral o tenista russo prevalece, 6-4, 7-6, 6-1, então Andrei Rublev avança a segunda rodada. John Isner adiou seu fim de carreira, né? Recebeu um white card, está no US Open fazendo seu último torneio e venceu o Dias Acosta por 3-0, 6-4, 6-3, 7-6 e conseguiu colocar mais 11 aces na sua conta, ele que é o recordista de aces na história com mais de 14 mil em sua carreira no tênis, né? A gente também teve o Draper jogando contra o Albot, e o Draper que sofre com lesões, mas é um jovem talento impressionante, venceu muito bem, 6-1, 6-4, 6-3. Vamos ver se o Draper consegue se manter saudável, porque é um tenista muito bom. A gente também teve Botic van de Zandschulp contra o Jason Thompson, e o tenista holandês avança até pela desistência do australiano, né? O van de Zandschulp ganhou o primeiro set 6-3, e o Thompson depois disso desistiu por problemas físicos. A gente também teve Alex de Minaur contra o Skatov, e o de Minaur até teve seu sofrimento no segundo set, venceu o primeiro 6-2, perde o segundo 6-3, mas depois consegue ali vencer 6-1, 7-5, jogo duro aí na estreia para o de Minaur, mas o australiano avança. A gente também teve Daniel Galan e Daniel Evans,
E o Daniel Evans venceu o tenista colombiano por 3-0, 6-4, 6-2, 7-5, boa estreia para o tenista britânico, que faz até agora uma gira de quadradura bem interessante, ainda com o título da ATP 500 de Washington. O Sonego venceu o Moreno de Alborán, né, que é um tenista que veio do qualificatório dos Estados Unidos, 6-3, 6-4, 6-2, boa estreia para o tenista italiano. Dusan Lajovic caiu na estreia para o Yin Wu, 3-2 para o tenista chinês, 3-6, 6-4, 2-6, 6-4, 6-2, né? O Lajovic, que é um tenista sólido, mas fisicamente ele tem bastante dificuldades de aguentar a intensidade da partida como um todo, né? Esse jogo aqui, olha, o Hubert Hurkacz, é aquela história, né? Quando ele tá sacando bem, talvez seja top 3 de tenistas mais chatos de enfrentar, porque te dá pouco ritmo e é um cara que sabe trocar bolas muito bem no fundo de quadra, né? Mas quando ele tá sacando mal, ele te dá brecha, né? Então, e foi o que aconteceu, né? Ele sacou mal nessa partida, tipo, num jogo que você tem tantos pontos disputados, 5 sets, o cara só ter 19 aces, né? Pro Hurkacz isso é baixo, né? E assim, quase que ele é eliminado por 3-0, né? Tava 6-4, 7-5, 5-4 e saque, né, para o Husler. O Husler estava com tudo para eliminar o Hurkacz, mas o Hurkacz foi lá, quebrou de volta, fez um tie-break impecável, 7-0 no tie-break, e depois venceria 6-3, 6-1, ganhou confiança, também aquela questão, fisicamente está mais preparado para esses duelos longos. É aí que a gente entende a maravilha e a graça dos jogos que tem a melhor de 5 sets, né? Os 5 sets é maravilhoso, e no final o Hubert Hurkacz vence, como diz, 4-6, 5-7, 7-6, 6-3, 6-1, jogo de 5 sets para estrear, para ganhar ritmo, né, o Hubert Hurkacz, mas surpreende o Hurkacz ter sofrido tanto logo de cara, né? A gente também teve Stanislas Wawrinka contra o Nishioka, bela vitória do Wawrinka, 7-6, 6-2, 6-4, tá bem demais nessa segunda metade de temporada, se a gente levar em consideração que ele tem 38 anos de idade, o Wawrinka tá voltando até a ser cabeça de chave, se ele for longe o suficiente no torneio, ele pode entrar no top 30, então assim, no próximo Grand Slam, o Wawrinka seria cabeça de chave, então não tá descartado por inteiro essa possibilidade, muito legal ver o Wawrinka jogando tão bem. E a gente também teve Thomas Etcheverry contra o Virtanen, tenista finlandês, vitória do argentino, 6-3, 6-7, 1-6, 6-4, 7-6. Sofreu o Etcheverry, 4 horas e 25. Desse jeito fica difícil se aproximar do Djokovic no ranking, já que a meta dele lá, ele que fez aquela belíssima postagem lá, né? Tipo, não conseguiu o primeiro ponto comparativo com o Djokovic, que é o grande herói dele no tênis, né? Mas assim, né? Sofreu demais o jogador que veio do qualificatório, mas avança, isso que importa, né? A gente também teve Taro Daniel e Gael Monfils, bela vitória do Monfils, hein? Monfils tá jogando bem, tá muito legal ver o Gael Monfils jogando, foi super bem nos torneios preparatórios, nesses Masters 1000, né? Perdendo apenas pra gente grande, né? Perdeu pro Sinner em Toronto, né? Mas num nível alto de tênis, jogo duríssimo, né? E perdeu pro Djokovic, inclusive perdeu pros campeões nesses últimos 2 torneios. Teve um jogo duro com o Daniel, que é um jogador chato, esse tenista japonês, mas conseguiu a vitória, 4-6, 6-4, 6-2, 7-6. Vamos ver o quão longe o Monfils chega e quão fisicamente bem ele está para aguentar esses desafios físicos que são a melhor de 5, né? A gente também teve Lloyd Harris e Guido Pella, vitória de Lloyd Harris, né? Um tenista sul-africano que no auge já foi top 30, né? Vai enfrentar o Carlos Alcaraz, né? 7-6, 6-4, 6-4. A ver o que o Harris vai aprontar, né? Num bom dia ele é chato de enfrentar, né? Porque saca bem, é sólido no fundo de quadra, vamos ver. A gente também teve Yannick Hanfmann contra o Yannick Sinner. Acabou o gás do Hanfmann, né? Começou bem a temporada, teve ali os meses bem interessantes na gira de Saibro, mas agora tá apanhando e o Sinner passou por cima, 6-3, 6-1, 6-1. Impressiona a atuação que o Yannick Sinner teve. E para encerrar o dia, Carlos Alcaraz venceu Dominik Kopfer 6-2, 3-2. O tenista alemão torceu o tornozelo logo no início da partida. Isso complicou demais o jogo e o Alcaraz avança a segunda rodada, né? Os jogos que temos hoje são Mackenzie McDonald e Borna Godio, Stefanos Tsitsipas e Daniel Stricker, Bonzi e Christopher Eubanks, Laszlo Djere e Hugo Gaston, jogo interessante também, Diri Vezir e Francisco Cerúndolo, Karatsev e Carvalhas Baena, jogo também interessante, Zapata Miralles e Novak Djokovic, Dominic Thiem e Ben Shelton, Juan Manuel Cerúndolo e Davidovich Fokina, Manarino e Marozan, Tommy Paul e Soflin, Idikata e Fucsovics, Druguet e Menzink, né? Esse é o jogo talvez mais dane-se desse jogo, mas um deles vai estar na terceira rodada, né? Casper Ruud e Zhizheng Zhang, Sebastian Offer e Francis Tiafoe,
e Varilhas e Taylor Fritz. Esse é o jogo que encerra, né, o dia de hoje do US Open. É curioso que o Djokovic não esteja na sessão noturna, mas é isso, né? Tem jogos ali que acabam sendo deslocados para mais cedo. E é claro, meio-dia, a Thousand vai enfrentar a Beatriz Haddad Maia. Então, tênis brasileiro joga hoje ainda, então fiquem atentos aí, meio-dia a gente vai ter a Beatriz Haddad Maia em quadra, enfrentando uma tenista de ranking bem mais baixo, vamos ver, né? A Thousand, né? A Taylor Thousand é uma tenista talentosa, ela já teve seus bons momentos na carreira, então não pode ser subestimada de maneira alguma e tá jogando em casa. Isso é sempre coisa chata de ser gerenciado. Mas vamos lá, a Beatriz tem todas as condições aí de avançar a terceira rodada do US Open. Vamos ver. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.